Deus seja louvado. Muito feliz de estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. Para quem não me conhece, eu sou seu servidor, seu irmão em Cristo, o professor Alberto Conte. Eu tenho a alegria de poder estar novamente com vocês e compartilhar mais uma palavra do Senhor Jesus. Quero falar nesta oportunidade, nessa escola bíblica que estamos compartilhando, conceitos, princípios fundamentais para nosso crescimento espiritual. A gente precisa aprender todos esses fundamentos para que possa nos ajudar a crescer no caminho do Senhor, a poder andar nos caminhos do Senhor, no caminho certo, estar no centro da vontade de Deus. Essa noite nós vamos falar sobre como sermos bons administradores dos recursos de Deus. Amém? Bons, amém. Todos temos sido chamados a ser bons administradores. O único anúncio que eu quero fazer apenas que 2 anos atrás eu ministrei um curso inteiro sobre mordomia bíblica baseado no livro de Ageu. Ageu, 2 capítulos, um dos livros mais pequenos da Bíblia. Ageu foi um profeta menor. E nesses 2 capítulos, cheios de revelações, você vai encontrar pérolas preciosas que vai você fazer voar a sua cabeça de tanta revelação que tem esse livro de Ageu. Então eu compartilhei com vocês aqui o link, um playlist com 12 aulas. Incrível, todo que um pequeno livro a gente pode extrair princípios poderosos para nosso crescimento espiritual. Os bons administradores de Deus. Outro nome sobre sermos bons administradores, sermos bons mordomos. Eu não quis usar essa palavra porque algumas pessoas não entendem o que isso significa, né? Algumas pessoas ficam, que tem a ver mordomia? Então, só para simplificar e para usar uma palavra mais atualizada, nós estamos falando sobre sermos bons administradores. Um sinônimo de bons administradores são os bons dispenseiros de Deus. Nós somos dispenseiros de Deus. Amém? Deus é a fonte de todas as minhas bênçãos. Aqui diz na aula, é a aula 11. O versículo-chave diz: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nessa lição aprenderemos que a mordomia, ou administração fiel, é o ato de reconhecer que Deus é dono de tudo. Nós somos apenas administradores dos recursos que Ele nos confia, o tempo que Ele nos deu, os dons, os talentos, as oportunidades, as finanças. Toda a verdadeira bênção vem quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar e administramos com sabedoria o que pertence a Ele. Jesus mesmo disse, eu gosto muito de colocar aqui sempre citações que me inspiram muito em uma aula bíblica, por exemplo, os versículos, né, como Jesus mesmo falou, que aquele que é fiel no pouco, também no muito será fiel. E aquele que é infiel no pouco, também vai ser infiel no muito. Então, isso aqui é como uma fórmula muito simples, uma fórmula matemática que funciona, né? Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. John Wesley, o grande avivalista, homem de Deus, disse que a verdadeira prosperidade não é o quanto possuímos, mas o quanto usamos bem no que Deus nos confiou. Olha que forte isso. Quanto usamos bem aquilo que Deus nos confiou. Tudo o que temos pertence a Deus. Nós administramos apenas os bens do rei. Quem falou isso foi o missionário Hudson Taylor. O primeiro ponto que quero falar com vocês é que Deus é a fonte de todas as bênçãos. Já o capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva, disse, todo dom perfeito que vem do alto, descendo do Pai das luzes. No Salmo 24, versículo 1, diz que do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. E maravilhoso, do Senhor é a terra e sua plenitude, diz em espanhol, e tudo o que nela existe. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz, o meu Deus suprirá
todas as vossas necessidades, segundo suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Amados, tudo que nós temos, tudo que recebemos vem de Deus. Por favor, entenda disso. Pegue essa revelação na sua vida. Pelo amor de Deus, quero que você guarde no seu coração que o Deus é a fonte de tudo que existe e de todas as bênçãos na nossa vida. É impossível a gente não reconhecer esse fundamento. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Amém? Que isso aqui é o princípio, e você precisa colocar isso no seu coração, guardá-lo sempre. Nosso Deus é a fonte de todas as nossas bênçãos, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, e tudo que nela existe, tudo pertence a Deus, tudo pertence a Deus, tudo é do Senhor. A nossa vida vem de Deus, nossa saúde vem de Deus, os nossos recursos vêm de Deus. Olha para mim, irmão, tudo que você recebeu, o recebeu do céu, toda boa dádiva vem do céu, todas as coisas boas vêm do Senhor. Então não pense que é de você. A gente muitas vezes perde coisas, nós muitas vezes cometemos erros de pensar que fomos nós que conseguimos as coisas, mas não tem nada a ver conosco. É a fonte de todas as bênçãos, é Deus. É Deus que te deu seus clientes, é Deus que te deu seu trabalho, é Deus que te deu essa provisão que você tem, Deus que te deu essa boa saúde. Tudo vem de Deus, guarda isso no teu coração. Eu vou ficar chato aqui com você te dizendo que Deus é a fonte de todas as minhas bênçãos. Guarde isso no seu coração e fale durante essa semana, pelo menos para 3 pessoas. Não se esqueça, meu irmão, que Deus é a fonte de todas as nossas bênçãos. Por que a gente pensa que se trata de nós? Por que será que muitas vezes nós temos esse problema aí? Porque muitas vezes nós atribuímos como que fomos nós, tão espertos, tão inteligentes que somos, tão talentosos, que a gente conseguiu pelo nosso próprio esforço tudo que deu. Foi Deus que nos deu tudo. Por favor, não insista de você pensar o contrário, porque aí quando vem os problemas, assim que você teve alguma dificuldade, algum impedimento, algum imprevisto, alguma coisa, muitas vezes se deve porque você não reconheceu que Deus é a fonte de todas as suas bênçãos. Olha, algo muito importante que preciso te dizer: você precisa ler o livro de Ageu. É a coisa mais fácil que você pode fazer durante a semana. Durante essa semana, pelo amor de Deus, te peço que você leia o livro de Ageu para você entender esses princípios. No livro de Ageu, você vai encontrar que todos o que eles ganhavam, estavam ganhando muito dinheiro, mas tudo ia por um saco furado. É muito forte o que fala no capítulo 1 de Ageu, quando Deus começa a cobrar que eles estavam edificando casas muito bonitas para eles mesmos. Olha, não tem nada errado de você edificar uma casa bonita, é a vontade de Deus que você tenha uma casa boa, mas não se esqueça de Deus. Não se esqueça, o próprio Jesus disse: dá a César aquilo que é de César e a Deus o que é de Deus. Não se esqueça de colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida. Não tem nada a ver que você seja próspero porque Deus te ama tanto. Ele é tão bom que quer que você seja próspero e tenha todas as suas necessidades supridas. Mas não se esqueça de você honrar a Deus em primeiro lugar. Vamos para o ponto 2. Vou repetir aqui esse princípio. Tudo que nós temos vem de Deus. A vida, a saúde, os dons, seus recursos, seus talentos, seus bens, a família, os entes queridos, tua namorada, tua esposa, teu esposo, tudo vem de Deus. Reconhecer isso é o primeiro passo para você viver debaixo da provisão divina. Amém?
Você quer andar em provisão divina? Que se ative na sua vida milagres sobrenaturais, inesperados de provisão? Então comece aí, por aí que começamos. A sua vida deve começar por aí. Tudo vem de Deus. Os bons administradores são pessoas que reconhecem que a fonte de todas as suas bênçãos vem de Deus. Amém? Deus é a fonte de todas as minhas bênçãos. Quem está aqui, diga amém. Amém. Amém, amém. Estamos aqui. Amém, Estamos amém. juntos. Sim. Está recebendo a palavra. Deus é toda. Nós estamos investindo, irmãos, na sua edificação e no seu crescimento espiritual. Se você diz que quer ser um bom discípulo de Jesus Cristo, precisa aprender essa lição tão importante aqui para a glória do Senhor Jesus. A Bíblia diz, em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, como bons administradores, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Fomos chamados a sermos bons administradores. No Jardim do Éden, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15, presta atenção, Deus disse assim, colocou o homem no Jardim do Éden para cultivar o jardim e para o guardar. Olha que forte. Quando Deus criou o primeiro homem, Adão, Deus colocou a ele no Jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Olha a tarefa importante, todos nós ainda temos essa responsabilidade de cuidar bem, de cultivar, de guardar nosso jardim, que é um paralelo com todos aqueles recursos e bênçãos que o Senhor tem nos dado. Então presta atenção, o verdadeiro bom administrador entende que tudo pertence ao Senhor e o serve com fidelidade. Ser fiel é usar com sabedoria o que Deus confiou. Não é apenas dar o que sobra, entenda disso. Ser fiel é usar com sabedoria o que Deus confiou, não apenas dar o que sobra de nossos recursos, de nosso tempo, de nossos talentos para Deus. Isso é muito triste. Você não pode tratar Deus dessa forma. Ele te deu tanto e você é tão escasso que dá as sobras de sua vida para Deus. Isso não é possível. Isso entristece o coração de Deus. Então, eu vou falar um negócio importante para vocês. A maioria dos teus problemas, a maioria dos meus problemas nessa vida, muitas vezes é consequência de termos sido maus administradores daquelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. É muito forte isso. A maioria dos problemas acontecem porque não temos sido descuidados, temos sido negligentes, temos sido maus administradores daquelas coisas que Deus tem nos dado. Se você hoje me disse, pastor, ore por mim, estou tão endividado, eu estou tão passando problemas financeiros, não me alcança o dinheiro, e você pode falar um monte de coisa. E eu vivi essa prisão, essa tragédia, esse deserto, e eu não fui melhor que você, eu passei por tudo isso. Só que eu entendi e quando eu estava endividado, não conseguia pagar minhas contas, quando eu não conseguia ser diligente, porque não tinha sido um bom administrador. E isso me passou por muitos anos, já de velho, após os 50 anos, começo a estudar educação financeira. Eu dizimava, mas não é suficiente com dizimar. Escuta, oi! Não é suficiente com você dizimar e ofertar. Há muito mais. Ainda você precisa ser um bom administrador e não gastar mais daquilo que Deus te deu. Você está entendendo? Quem pode falar isso? Nós temos um contador aqui presente. Eu acho que tem dois. Juliana também trabalha com contabilidade, né, irmã? Então, quando você faz os números direitinho,
a coisa mais importante. Você terminou o mês, 31, 30, acabou o mês, 31 de outubro, a primeira coisa que você faz, não faz no dia seguinte, no dia 31 você fecha o mês e coloca numa lista, isso aqui são minhas dívidas, isso aqui é o que eu preciso para viver, isso que eu estou contando para você ter uma vida equilibrada e ter tranquilidade financeira, sabendo que você tem condições para poder assumir todos os compromissos que você fez. Eu preciso te dizer isso, porque muitas pessoas pedem pelo Espírito Santo, pedem para a unção na sua vida, o qual está correto, todos temos que. Muitos pentecostais queridos gostam de falar línguas estranhas, gostam de agir no poder, de cair no poder e mostrar manifestações, graças a Deus que nós temos um equilíbrio, né? Mas muitas pessoas esquecem que o que mais Deus gosta é que sejamos fiéis administradores com aquelas responsabilidades que temos. Então, os problemas que muitas vezes temos, porque não temos sido bons administradores. Olha, com os anos eu aprendi que eu precisava guardar dinheiro. E até a gente acabar com essa mentalidade de gastar como derramar, desperdiçar, derrochar nosso dinheiro, desperdiçar dinheiro, malgastar tudo isso, até a gente não tem uma mentalidade de prosperidade, de guardar dinheiro, de fazer economia, de você. Nunca vamos sair desse ciclo de deserto e de problemas. Você está vivendo sempre no sufoco, assim, enforcado, não alcança o dinheiro para nada, e isso não é a vontade de Deus. A Bíblia fala muito de muitos homens de Deus que foram bons administradores dos recursos de Deus. Olha para mim, José, ele foi um dos maiores. Olha, pessoas de Harvard, nas universidades, usam o exemplo bíblico de José para mostrar como a importância de você se antecipar para as calamidades, de guardar dinheiro para os imprevistos, de guardar dinheiro para possíveis cirurgias, acidentes, situações de perdas, calamidade, catástrofe. Olha que tremendo! O exemplo bíblico de José é a maior prova da importância de sermos bons administradores. Falando de José, tinha José de Arimateia. Ele era um excelente administrador e um homem que foi próspero, quem patrocinou o sepelho, o enterro, o sepultamento de Jesus. Olha, você vai ver homens como Daniel, que era um excelente administrador, por isso que ele estava diante dos reis. Daniel foi escolhido justamente por causa de sua sabedoria, seu conhecimento. Você vai ver Neemias, que o rei Artaxerxes via ele, gostava tanto dele, que ele financiou a reedificação das muralhas de Jerusalém que estavam destruídas. Pessoas boas administradores, como os próprios apóstolos na igreja primitiva, eles eram bons administradores, porque todos os que criam estavam juntos, vendiam suas propriedades, seus bens, e compartilhavam dos seus bens com todos aqueles que estavam próximos. Nada faltava para a igreja primitiva, para a comunidade, para a igreja daquela época. Então hoje venho te dizer que Deus espera de nós que sejamos bons administradores. Eu poderia continuar citando exemplos bíblicos, né? O apóstolo Paulo foi um excelente administrador dos recursos de Deus. Abraão, e por aí vai, Jacó, Isaac, foram excelentes administradores, por isso que enriqueceram tanto. E hoje eu venho te falar sobre o poder da boa administração. Começa o primeiro passo, você reconhecendo que Deus é a fonte de todas as minhas bênçãos. Diga comigo, até você memorizar, Deus é a fonte de todas as minhas bênçãos. Aleluia. Aleluia. Deus é a fonte de todas as minhas bênçãos. Todas as minhas bênçãos. Que maravilhoso, nosso Deus amado. Eu me regozijo em compartilhar com vocês. Eu me regozijo porque não foi fácil para mim. Eu sou um exemplo
depois de um exemplo do que não há para fazer. Mas um dia eu aprendi esse princípio. O último carro que eu comprei, que foi um Peugeot, esse carro, eu consegui pagar todas as prestações, Deus seja louvado. Mas eu aprendi minha lição. Aprendi com o quebrantamento, com as perdas, né? E aprendi sobre os princípios da restituição. Finalmente, né? Eu fico com vergonha de te contar hoje. Então, mas eu preciso falar para você que nesse tempo, o Deus da restituição, da restauração, Ele está fazendo grandes coisas na minha vida e eu tenho hoje autoridade para poder te ensinar sobre isso, por causa do que Deus tem feito em mim. Se você está tendo um problema, isso se aplica em todas as áreas da vida, na saúde. Você não cuidou do teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, o corpo mesmo vai cobrar a fatura e vai vir os problemas. Você abusou do corpo, você não conseguiu cuidar, administrar da tua saúde, com certeza. Talvez hoje esteja pagando o preço por ter abusado do corpo, né? E não cumprindo com as leis físicas e de mordomia, de cuidar do templo do Espírito Santo. Se você comer de forma exagerada, você vai ter problemas de saúde. Se não aprender a se alimentar direitinho com comida saudável. Amém? Então eu venho hoje te falar com o maior amor e com todo carinho. Depois de ter sofrido muitos quebrantamentos, muitos erros, muitas perdas, muitas falhas, eu hoje venho te lembrar que você precisa ser um bom administrador. E você que é jovem, não sei se tem jovens aqui presentes, aqui, né? Jovens assim como eu, de 59 anos. Se tem jovem desse grupo, aleluia, eu sou jovem. Eu preciso te dizer, você precisa também ser um bom administrador do seu tempo. Se tem uma coisa que eu me arrependo de ter perdido tanto tempo em bobeiras, em coisas que não prestavam. Meu Jesus, como é que perdi meu tempo? Tanto, você vai se arrepender por ter perdido tanto seu tempo assistindo memes, assistindo coisas que sem edificação nas redes sociais, desperdiçando seu tempo, você podendo aproveitar esse tempo para fazer coisas que edificam, que acrescentam, que somam para a tua vida. Não perca seu tempo, porque esse é o maior tesouro. Essa aula fala sobre sermos bons administradores e se aplica a todas as áreas de nossa vida. Vamos para o próximo ponto. Estão aqui comigo? Alguém pode dizer amém? Glória a teu nome, Pai. Senhor Jesus. Amém. Essa galera aqui. Amém. Deus maravilhoso. No ponto 3, fala que a prova da fidelidade traz bons frutos. Mateus 25, versículo 21. Muito bem, servo bom e fiel, falou o Senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluia. Foi Jesus que falou isso. Para Jesus é muito importante sermos fiéis, sermos diligentes, sermos responsáveis. Isso é o sinônimo de ser fiel. Fiel é uma pessoa que tem aplicado a virtude, o bom hábito da fidelidade. É muito difícil encontrar pessoas assim. Fiéis são pessoas que perseveram, que são constantes, que sempre estão aí, que permanecem no lugar. Então Jesus admira as pessoas fiéis. Você está sempre aí. E como eu estou tão feliz que você veio. Eu não me maravilho pela quantidade de pessoas que tem aqui, mas se tem 2 ou 3 pessoas que são fiéis, que estão aqui toda semana, isso é algo maravilhoso, porque eu estou vendo tua fome, tua sede por aprender, por você investir no seu crescimento espiritual. Deus seja louvado sempre, amado. Que maravilhoso é quando vemos isso aí. Amém? Então, em Ageu, voltamos para Ageu. Hoje, o capítulo 1, versículos 5 e 6, refletam sobre seu proceder. Escuta só, você semeia muito, mas colhe pouco.
E o salário se perde como num saco furado. Você semeia muito, mas colhe pouco. Por quê? Porque o salário se perde como num saco furado. Quando nós temos brechas em nossa vida, nós damos brecha ao inimigo, o inimigo entra para destruir tudo. Irmãos, é uma coisa incrível. É tremendo. Vocês não podem dar brecha ao inimigo sendo descuidado, sendo negligente. Eu vou te dar um conselho bem simples. Você sabe quais são os gastos do seu cartão de crédito? Você já olhou seu extrato quando chegou no fim do mês? Sabe que tem tanta gente que nem olha o que está pagando. Liga uma conta que é um horror. Aí você fica, oh meu Deus, como gastei. E você nem olhou em que foi embora o dinheiro. Pelo amor de Deus, revise, analise, veja em que está indo embora seu cartão de crédito, por favor. E benditos são aqueles que só vivem por vista, ou seja, que à vista, que não tem cartão de crédito. Acho que são as pessoas mais abençoadas dessa terra, que todo gasta à vista. Será que tem alguém nesse meio aqui? Deus maravilhoso, fala, Jeová. Escuta. Há pouco tempo, eu vou te contar algo que você precisa saber. E estou te falando isso porque acaba de acontecer conosco. Estavam chegando umas contas muito esquisitas num cartão da Glória. E aí, de repente, o que está acontecendo, meu Deus? Chegou uma conta de R$3.000. E aí fomos correndo para ver onde foi esse dinheiro. Nós temos um limite de despesas que usamos tanto ela como eu. E não foi ela que usa, que ela está a maior parte do seu tempo passa trabalhando, né, com as empanadas, na produção de sua empresa. E isso nos assustou muito. Aí fomos revisar e olhar. Meu Deus, tinham clonado seu cartão, tinham feito um horror de compras, muito mais de 3-5 mil reais. Aí urgente, fomos falar com o banco, denunciamos, mostramos, contestamos essas compras, mas se eu não tivesse olhado, eu estava pagando as contas aí, sem olhar. Então é muito importante, irmão, que você seja muito fiel nesses pequenos detalhes, porque você não vai descobrir para onde está indo. Às vezes vem uma conta horrorosa de luz, de água, talvez tenha um vazamento que está trazendo todo esse horror nessa conta. Talvez tenha algo que você está usando de energia, de eletricidade, que está consumindo muito, e você precisa parar com isso, investigar. Amém? Nós somos pessoas fiéis. Eu venho hoje te dizer que Jesus espera que você seja um bom administrador. Não se acostume a viver assim, sendo descuidado, não tendo tempo para poder olhar suas finanças, para poder cuidar. E aí você não tem dinheiro para poder honrar a Deus. Isso é triste. Aí fica com conflito depois, quando chega a hora de dizimar, de ofertar, sua cabeça está cheia de conflito e de bloqueios, você não tem dinheiro para dizimar, entendeu? Aí foi todo o dinheiro que levou Satanás mesmo, foi assim, como, literalmente, como um saco furado. Pelo amor de Deus, se você ainda não fez, se sente com a pessoa que você ama, se você é casado, se você não tem esposo, marido. Então, por favor, cuide, mas de fazer as suas finanças, anote, escreva tudo direitinho, e você vai ver que aquele que foi fiel no pouco, também no muito será fiel. Às vezes, as áreas de escassez revelam onde temos negligenciado a fidelidade. Deus abençoa as mãos que honram e administram com propósito. Deus abençoa e honra aqueles que são fiéis. Amém? Nós declaramos juntos que vamos ser fiéis com os recursos que Deus nos deu. Assim como diz a palavra de Deus, ser fiéis administradores dos recursos de Deus. Vamos para o princípio do primeiro lugar.
A Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, versículo 33, busquem primeiro o reino de primeiro, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Olha, Vinícius, é bom aqui. Eu não sei porquê, mas eu preciso falar para você aqui. Busquem primeiro. Você quer prosperar, ser famoso? Eu já creio, acredito, irmão. Você vai ser muito famoso, viu? Muito próspero. E você vai me assinar um autógrafo quando seja muito famoso. Mas Deus precisa você prestar atenção a esse fundamento. Isso aqui precisa ser o centro de sua vida. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todo. Aqui, quando fala todo, falamos de todas as áreas de influência da nossa vida, as áreas importantes da nossa vida, as prioridades da vida, que são a família, o ministério, o trabalho. Bom, logicamente, aqui estamos falando de Deus, é a máxima prioridade, né? Bom, depois de Deus, vem as outras prioridades: sua vida, sua saúde, seu crescimento profissional, a área de negócios, etc., seu ministério, amém? Sua oportunidade para você contribuir, servir a humanidade com algum ministério, com algum projeto, e tudo isso é importante. Se você quer ser bem-sucedido, eu acho que esse aqui é a chave do sucesso. Diz a palavra de Deus: busquem primeiro o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todo, meu irmão, todo, querida irmã, todas essas coisas vão ser acrescentadas para você, se você colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro Deus sempre. Ageu capítulo 1, versículo 8, há uma profecia onde o profeta manda para todo o povo de Israel que tinha relaxado, que tinha ficado na zona de conforto, que tinha se incomodado e tinha esquecido de Deus. Então ele estava mandando voltar, subir ao monte, trazer madeira para reconstruir o templo. Olha só, vem um momento assim de crise, de escassez para o povo de Israel durante os anos do profeta Ageu, por causa deles terem negligenciado. E uma coisa que Deus cobrava é que a casa de Deus estava deserta. Oh, meu Deus do céu, é muito forte isso. Então ele chama: suba no monte, dá aqui uma ordem específica, traga madeira e reconstrua no templo, e eu me agradarei disso, disse o Senhor. Que importante essa direção. Era uma direção profética para um povo rebelde, desobediente, um povo idólatra, que se esquecia de Deus. Apenas começavam a prosperar, imediatamente como que relaxavam e esquecia que Deus era a fonte de todas as suas bênçãos. Escuta só, meu irmão, minha irmã, presta atenção. Quando colocamos a Deus em primeiro lugar, Ele se agrada, Ele multiplica o que temos. Priorizar o reino é o segredo da verdadeira prosperidade. Nunca se esqueça disso. Amém? Então, Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque do Senhor é a terra e sua plenitude e tudo que nela existe. Por quê? Porque Deus é o Senhor da minha vida. É Ele que fez todas as coisas. Amém, amado? Ponto 5. Generosidade. A generosidade é um princípio que a gente precisa aprender. A coisa mais importante de nossa vida é ativar em nós sermos generosos. Quando nós estendemos as mãos aos necessitados, às viúvas, aos órfãos, mas principalmente quando nós demonstramos generosidade para nosso Deus, para podermos construir a casa de Deus. A Bíblia diz, 2 de Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8, quem semeia pouco colherá, mas quem semeia com fartura colherá. Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria.
Por favor, guarde isso no seu coração. Deus ama aquele que é feliz em poder trazer uma oferta, um dízimo para a casa do Senhor. Em Provérbios 11, versículo 25, a palavra de Deus diz que a alma generosa prosperará. E quem dá alívio aos outros, ele alívio receberá. A generosidade é o reflexo de um coração livre e grato. Dar não é perder, é plantar na economia de Deus. Se você quer ser um bom administrador dos recursos de Deus, não esqueça de dar a Deus aquilo que é de Deus. É engraçado, né, que você aí não tem jeito, não tem outra opção. Você precisa dar ao César o que é de César. Mas muitas vezes nós esquecemos de ser generosos com aquelas coisas que Deus tem nos mandado na sua palavra. Não se esqueça que a generosidade é aquele que ativa as bênçãos divinas. A Bíblia diz, eu vou para o ponto 6, a recompensa dos fiéis administradores. A Bíblia diz que a minha é a prata, meu é o ouro, e a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Olha como Deus recompensa uma pessoa fiel. Olha como Deus recompensa quando o povo obedece. A primeira coisa que aconteceu, olha, quando o profeta Ageu profetizou que vão para o monte, vão trabalhar, vão pegar madeira, isso significava cortar os árvores, né? Pegar o machado e começar a derrubar os árvores para trazer madeira para o templo. E eles tinham que reconstruir o templo que tinha sido destruído pelos exércitos inimigos, tinham destruído todo aquele esplendor daquele templo de Salomão, estava todo destruído. E aí eles começaram a reconstruir, né? Então o Senhor deu uma promessa e disse: gente, povo, minha é a prata, meu é o ouro, e a glória dessa segunda casa, desse templo, será maior do que a primeira. Eu declaro sobre sua vida que vem uma nova oportunidade sobre ti, uma nova chance está chegando para a sua vida. Eu não somente sou um professor, irmão, eu estou profetizando sobre você que a glória da segunda casa, que é sua vida, seu ministério, suas finanças, seus relacionamentos, disse que vai ser maior do que a primeira. Receba, irmão, em nome de Jesus, diga amém, aleluia. Lucas 12, versículo 42, 44. Estão aqui, alguém pode dizer amém? Amém, amém. Amém. Glória ao teu nome, Pai. Amém. Graças te damos, Jesus Cristo. A Bíblia diz: bem-aventurado o servo fiel e prudente, porque o Senhor encontrará fazendo assim. Isso está escrito em Lucas capítulo 12. Deus multiplica tudo aquilo que é bem administrado. Não tem como não Deus abençoar. Você é um bom administrador, você vai ter bênção. A honra, a recompensa para quem usa seus recursos para o avanço do reino. Deus seja louvado. Escuta, nunca permita o desordem na sua vida. Desordem Deus não abençoa. Quando há desordem na sua casa, é o princípio do caos. E tudo começa com seu quarto, meu irmão. A habitação, o lugar onde você mora, descansa, né? Não permita sujeira na sua casa, não permita que uma pilha de louça suja na sua cozinha, não permita o desordem, né? A limpeza, ordem. Deus é um Deus de paz, não de confusão, não de desordem. Entende? Então Deus vai te recompensar por esses pequenos atos de boa administração. Então, assim temos que ser todos, né? Então, oro para que todos esses pequenos detalhes, essas pequenas coisas, é onde Deus está, e Deus espera que nós cuidemos, e essa fidelidade, esse tipo de coisas que Deus abençoe. Estou terminando, amados. Por último, quero falar sobre o dízimo como um ato de adoração. Deixa de ver o dízimo, a oferta, como uma obrigação, como uma coisa chata.
Muitas pessoas estão cheias de conflitos, de travas, de bloqueios mentais com o dízimo. Olha, não tem coisa mais maravilhosa, mais abençoadora nessa terra que você ser fiel com os dízimos e oferta. Eu quero demonstrar a Deus que eu amo tanto que eu tiro do meu bolso para poder edificar o reino, porque sei que minha oferta, meu dízimo permite que nós possamos edificar o reino. Eu não estaria aqui se não tivesse pessoas que honram meu ministério. E eu não teria condições sequer de poder fazer viagens a São Paulo para poder ministrar, se não for por causa de pessoas que acreditam e honram no nosso ministério. A Bíblia diz em Malaquias 3:10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, fazei prova de mim. Uau! Olha, eu amo esse versículo e vou te explicar por quê. Sabe por que é maravilhoso esse versículo? Porque Deus não gosta de você colocar a prova a Ele, não, viu? Não gosta muito, mas Ele tem paciência com a gente. Ele tem tanta paciência, tanto amor e tolerância com nossos falhos. Até o dia de hoje, Ele continua fazendo vista grossa para os pecados do povo de Israel e da nova Israel que somos os gentios, que somos nós. Ele não olha para nossas falhas, nos dá sempre uma chance para podermos crescer e aprender. E uma coisa que ele se ofende quando a gente pede prova, Deus me prova, né? Teve pessoas como Gideão que pediu prova, tudo bem, ele fez. Outra pessoa que pediu prova foi Tomé. Eu não vou acreditar até que eu veja os furos nas mãos de Jesus. E aí Jesus, tcharam, apareceu para ele e mostrou, estou aqui, Tomé, olha minhas mãos, toda furada, né? Com os pregos na cruz do Calvário. Então, interessante, Deus tem paciência com aqueles incrédulos, com aquelas pessoas como Tomé. Muitas vezes nós somos como Tomé e pedimos sinais, pedimos provas, como Gideão também, que pediu prova. Mas vou te contar uma coisa, escuta só, uma coisa importante a você. Querido, nunca você duvide de Deus. Aqui tem um versículo onde diz, fazei prova de mim, fazei prova de mim. Você prova de mim, né? Então, o que Deus siga disse, se eu não vou te abençoar, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar chuva de bênção para ti. Amém? Não se esqueça isso. O dízimo é um ato de adoração, de obediência, de honra, de reconhecimento. Não é um imposto, não é uma troca de bênção, de favores. É uma decisão espiritual. Senhor, tudo que eu tenho é teu. E eu apenas administro o que você me confiou, né? Quem de cima não perde, ele planta a fidelidade. Então, o dízimo ativa a ordem divina nas finanças. Ele te protege do devorador e abre as janelas do céu. Eu preciso terminar agora. A ideia central desse último ponto, mais importante de todo, se você quer ser um administrador, um bom mordomo do Senhor, ele faz, e você precisa aprender esse princípio. Deus é o dono de tudo, e nós somos bons mordomos, precisamos ser bons mordomos. Amém? O dízimo é a forma bíblica de reconhecer que Ele é o nosso provedor. Nós não dizimamos por medo, mas porque amamos a Ele, somos agradecidos que fazemos isso pela fé. O dízimo ordena o nosso desordem, o caos, e Ele traz equilíbrio às finanças. Amém, queridos? Assim que não se esqueça isso. Deixe isso para o final. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Nós somos bons administradores, nós somos donos. Não deixa, eu sou o dono. A fidelidade no pouco abre as portas do muito. E priorizar o reino é a chave da multiplicação. A generosidade atrai a bênção e a alegria. Deus recompensa os servos fiéis. Essa é a síntese do nosso aprendizado. Por último,
o dízimo é a prova prática de nossa fidelidade e nossa confiança em Deus. Amém? Jesus nos ajuda. Por favor, Pai, oremos juntos. Leia, você pode fazer uma oração para encerrar? Encerra, pastora, leia, por gentileza, por favor. Encerra aqui com tua oração. Querido Jesus, nosso Pai Celestial, queremos primeiramente pedir perdão pelas nossas falhas, pelos erros que cometimos, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que tudo que nós temos vem de Ti, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Que nós podemos ser bons guardiões, bons mordomos do que Você tem dado para nós. Você deu tão livremente para nós e nós devemos também não ficar com mão dura, mão fechada, mas que nós podemos também entregar a Ti, Senhor, não como o pastor disse, não por causa do medo ou como forma de obrigação, mas como um ato de adoração e louvor a Ti. É uma confiança sabendo que nós entendemos que quando nós colocamos Deus primeiro, Ele é fiel e justo para ver que nos não falta nada e Ele vai suprir abundantemente e vai virar até as portas do céu para que não haja lugar para colocar. Senhor Jesus, que nós podemos entender esse conceito, aprender isso e trazer isso para fazer parte de nós. Senhor, muito obrigado para o pastor, por esse ótimo estudo, e que você abençoe cada um aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.